9 horas 33 minutos, bem-vindo de volta, como prometido, rapidinho, de tudo um pouco, já voltou. Se você aí, como eu, vive correndo contra o tempo, vive ligado no celular 24 horas por dia, tá esgotado, muito trabalho, muito cuidado. A nossa convidada viu a vida dela mudar depois dela ser afastada da Rede Globo devido a uma crise relacionada à síndrome de burnout. Hoje, ela mudou completamente a rotina, escreveu um livro, dá palestras alertando sobre os perigos dessa síndrome. Seja muito bem-vinda, Isabela Spagliari Brasil Camargo, de Apucarana, no Paraná, para o mundo. Que enfim, uma paranaense. Bem-vinda. Caipira, por favor. É só vir mineiro aqui um pouco, né? Ah, não, você é chique, você é da capital. Você é de onde, né? Cambira. Então, mas Cambira? Onde que é? Por isso que eu perguntei. Cambira, fica no norte do Paraná. Tá. Minha família ainda mora lá, na zona rural. Eu nasci em Apucarana, que é uma cidade próxima, né, onde tinha maternidade na época. Mas minha família ainda lá, norte do Paraná, com muito orgulho. 6 mil habitantes. Oh, que fofo. Né? Qualquer shopping, acho que agora, se tiver aberto, não. Agora não, né? Mas qualquer shopping já tem esse número de pessoas. E você é a primeira pessoa que falou meu nome inteiro. Isabela Spagliari Brasil Camargo. Eu quase Spagliari. Spagliari. Que bom, fico feliz. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Reconhecido. Muito legal ter você com a gente. Antes da gente falar sobre burnout, sobre o que você está fazendo com suas palestras, queria saber do atual momento da sua vida, a pandemia, tá tudo bem? Como é que você tem passado? O que você conta pra galera que sente saudade de você às manhãs na televisão? Muito bem. Então, eu estou grávida, né? Estou aqui de 4 para 5 meses. Parabéns. Angelina, maridão tá ali, Thiago Godoy. Parabéns, tá ali já. Maridão já saiu, gente. Não, ele tá ali fazendo o registro. Mas eu aprendi bastante coisa, viu, Fred, nessa pandemia. O início foi assustador, como foi para todo mundo, mas depois eu fui entendendo que ou você vai se adaptando para sofrer menos, ou você vai continuar na vibe louca que você já poderia estar, enfim. Eu resumo a pandemia como um período de muito aprendizado. Ponto. Eu falei. Beleza. Para a gente começar nosso papo, todos que nos ouvem na Jovem Pan querem saber. Poucas pessoas conhecem como você, eu um pouco, passei 5 anos na Rede Globo, enfim. O que às vezes pode ser um triturador de pessoas, um triturador de carnes, a máquina da grande imprensa e tudo mais, a pressão, as exigências. Conta um pouco sobre a sua saída para quem só leu no jornal, ouviu ali uma notícia rápida na internet, que você tinha saído, que tinha tido muito estresse. Como que tudo isso começou? Em que momento sua vida começou a ficar esquisita para você e muito difícil? Quantas horas a gente tem para poder responder? Nossa Senhora. Temos aí muitas. Uma hora. Na verdade, Fred, todo mundo tem as suas pressões, suas cobranças, né? A gente que trabalha aqui com time, né, com jornalismo, a gente já sabe que vive com todas essas demandas. No meu caso, eu vivia também com muitas demandas, como qualquer profissão. A diferença é que eu trabalhava de madrugada, então olha minha foto grávida, que bonitinha. Jardineirinha. Olha, pois é. Tem que aproveitar enquanto serve, né? Porque depois é uma coisa que não serve nada. Mas os meus desafios, eles se associavam à madrugada, acordar meia-noite para trabalhar, deixa o seu corpo completamente fora do ritmo normal. E depois o número de demandas também. Então foi uma somatória que me levou ao burnout, que é o esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho. Essa é a definição clássica. A definição da Isabela, né? Ausência de si mesmo. Você ama tanto o que você faz, que você não vê problema em fazer mais e mais pelo trabalho. E aí você vai abrindo mão do seu sono, do seu lazer, da sua família. E isso, com o tempo, vai te cobrando um preço. Então, quando você é mais jovem, você pode ir cometendo excessos. O seu metabolismo é outro, né? Mas depois, com o tempo, não. O seu corpo vai te cobrar uma energia a mais. Então, esse foi o processo. Foram 2 anos sentindo muitas dores pelo corpo, que hoje eu já falo que a dor é uma mensageira. A dor, ela não vem para te punir. A dor, ela vem para te dizer, ó, te alertar, esse caminho que você está seguindo vai te levar para o desequilíbrio. Né? Nossa, E aí você vai ignorando, vai achando que tudo é normal. Foram 2 anos assim, até que eu vivi um esgotamento físico e mental. Tive um apagão ao vivo. Dali, meu braço esquerdo começou a adormecer. Né? Que depois eu fui entender que aquilo já era um pré-infarto. E aí eu recebi o diagnóstico da síndrome de burnout. Nossa, E você já tinha ouvido falar
de síndrome de burnout antes? Quando eu comecei a fazer a pesquisa para o meu livro, que foi em 2017... Aliás, vamos mostrar o Dá um Tempo aqui? Dá um tempo. Se puder Como fechar encontrar ou na limite... 3, ou na 7, vocês que mandam aqui. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Não é sobre burnout, não é sobre a minha história. Essas pesquisas começaram em 2017, inclusive sobre coisas que vocês já falaram aqui, né? A evolução da tecnologia, a velocidade com que a gente está vivendo tudo. Então, eu comecei a pesquisar os temas do livro em 2017, porque Vivi, todo mundo chegava assim para mim e dizia: o tempo está passando muito rápido. Essas pessoas estavam estressadas, Atualiza. esgotadas. E aí eu falei: não, pera lá, eu como jornalista preciso entender se está acontecendo alguma coisa. Aí eu fui direto para os astrônomos e físicos e entender: vem cá, está acontecendo alguma coisa? A Terra está girando mais rápida? Não. O tempo da natureza continua igual. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Você acha que existe também uma cultura workaholic? Sim. Que a pessoa se sente mal Sim. em tirar férias, em, sei lá, não fazer nada, Sim. sempre está se sentindo que não está produtiva. Eu vi, quando essa pandemia começou, a Sophie Amoruso é uma empreendedora de um livro Girl Boss, e ela fala sobre exatamente isso, Sim. burnout. E aí ela falou: gente, é importante a gente passar pela pandemia agora e não fazer nada, e tá ok não fazer nada. Na verdade, é assim. Então, vamos lá. A gente desaprendeu a não fazer nada. Né? Então, nós vivemos em um modelo que a gente romantiza o excesso de trabalho, a gente glamoriza o estresse, a gente acha que é normal não dormir. Então, você sempre, tem né? crenças que te trazem esse modelo e temos o modelo. Isso é. Então, o que você tem que fazer? Criar estratégias para passar por tudo isso sem pirar. Né? Mas você lembra É possível. Que eu comentei isso aquele dia também. Eu tava falando pra Vivi, eu tava numa fase assim tão estressante, e a Vivi falou: você precisa relaxar. Eu não, mas se eu relaxar, Vou perder eu alguma vou me sentir coisa. muito mal, eu preciso fazer sempre milhões de coisas. Daí eu li um livro, e foi depois de que eu li um livro, eu comecei meio que a aceitar e relaxar. Eu passei por essa mesma situação. Vai ver, eu tive isso, eu nem tava sabendo. Muitas pessoas têm, sabe, Rê? Muitas pessoas têm, aliás, vivem uma experiência com a síndrome de burnout, não têm um diagnóstico, e aí ou conseguem dar uma desaceleradinha, não é parar de trabalhar. Não, dá uma desaceleradinha e você já retoma o equilíbrio. O problema é quando você vive nesse estado de muito excesso e muito estresse por longos períodos e não consegue dar a equilibrada. Você me perguntou se eu já tinha ouvido falar na síndrome de burnout, passado brevemente pelo nome síndrome de burnout, porque eu entrevistei 150 pessoas para o livro. O prefácio do Cortella, aí tem Karnal, tem Monja Cohen, tem uma turma maravilhosa que marca os nossos tempos para entender por que estamos passando mais rápido pelo tempo. Por que estamos passando, não é que o tempo está passando mais rápido. Nós estamos acelerando. E aí, depois, enfim, o livro já estava da metade para o fim, eu vivi a experiência. É como se Deus, para quem acredita em Deus, me desse, então, a validação. Agora você pode falar que nós estamos realmente muito deslumbrados com todas as opções de tecnologia e todos os acessos. Deslumbrado da Isabela, palavra. eu vi uma publicação muito interessante tua no Instagram, que você diz assim: o vício de álcool é ruim. Ser viciado em drogas também é ruim. Mas por que as pessoas acham virtuoso se viciar em trabalho? Isso acontece, então, você acha? Eu tenho a impressão que muita gente fica trabalhando até tarde para evitar voltar para casa, ver os problemas familiares. Eu já ouvi que tudo, a agência pega mal em agência de publicidade, você sair antes das 9, 10, dá o teu horário, todo mundo olha feio ali, você vai sair. Eu também já Coisa vi. mais louca, né? Tem de tudo. Especialmente uma crença, como você mesmo viu, foi uma intuição que eu tive, assim, cara, vício em bebida, nem pensar. Vício em drogas, menos ainda. Vício em trabalho pode? Eu posso ser workaholic, isso é bem visto? Depende. Ali, ó. Olha que produção, gente. Rápido, que né? isso? Estamos Eu quero isso para mim. Olha só. Então, acho que vale a pena esse diálogo nosso. Isso vale a pena. Vício em trabalho é bom, mas aí tem um ponto muito, muito importante. Em nenhum momento vocês vão me ouvir falar que você precisa parar de trabalhar. Não.
O trabalho é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Eu amava o que eu fazia quando eu vivia a experiência com a síndrome de burnout. O que nós estamos falando é o excesso. Tudo em excesso é ruim. Até aquilo que você ama. E o burnout, ele é muito mais provável acontecer com quem ama o que faz do que aquela pessoa que não está nem aí e está sempre com a teclinha lá do F apertada, sabe? Então, o burnout, sim, ele é muito mais provável acontecer com quem ama o que faz. Porque não vê problema em abrir mão de si para só trabalhar. Por um bem maior. Assim, tipo, vamos, preciso que você faça tal coisa, vou ter que dormir menos. Não, tudo bem. Tudo bem, eu nem tudo dormia. bem. Tinha noite que eu falava, tudo bem, Tamara, Tudo bem, vamos lá, gente. Então, sim, a gente vive um contexto em que valorizamos esse modelo, mas está passando, viu, Narlock? Porque com os números que a gente está tendo, não tem mais como você se manter naquelas crenças equivocadas. Sim. Duas que eu sempre cito. Dormir é perda de tempo. Né? Então, quando você é mais jovem, você pode. Quem nunca, né, foi para balada? Teve que dormir Dormiu pouquinho. umas 2, 3 horas. Dia seguinte estava lá, bombando e batendo no peito. Olha, né, como meus eu sou, 20 né? anos. Meus 20 anos, exatamente. E depois, com o tempo, você não pode mais fazer isso porque seu corpo vai te cobrar. Vai te cobrar mais descanso, vai te cobrar mais pausas, entende? Então, isso vai mudando com o tempo. Portanto, não é para parar de trabalhar. Pelo contrário, o que eu promovo com palestras e conscientizando, prevenção e tudo mais faça micropausas ao longo do dia. Né? Eu trabalhei aqui na Jovem Pan no início deste século, em 2000, na balada Jovem Pan. Olha ela! Uau! Então, veja, de lá para cá, quanta coisa mudou. Eu me lembro que a gente fazia o programa da Jovem Pan com um telefone celular, daquele ainda de flip, e a internet estava engatinhando, ou seja, quantas coisas foram mudando nos últimos tempos? Será que só fora muda ou a gente também muda? Também, né? Então, eu promovo muito a atualização de identidade no livro, porque se a gente não parar para analisar como estamos, você vai vivendo uma ilusão. Aí você ignorou as dores, né? Ignorou as dores, porque você acha que são normais, até que aí vem um problema de saúde, que vai falar, agora a gente precisa parar um pouquinho. Então, antes que você seja parado, ou precise parar, a minha sugestão é: continue fazendo o que você ama, mas com saúde. Então, uma micropausa... Eu me lembro que eu falei da Jovem Pan, porque outro dia encontrei o Tutinha num evento também promovido pela Jovem Pan, e ele comentou comigo, mas como assim parar? Não, 1 minuto por dia é muito? Né, para você, entre um e-mail e outro. Então, na prática, como é? Entre um e-mail e outro, entre um documento e outro, entre uma pauta e outra, para 1 minuto, sem o celular, por favor, e só presta atenção na respiração. Não estou falando de meditação, nem de mindfulness, estou falando prestar atenção na sua respiração. Né? A única coisa que a gente pode controlar é a nossa respiração, tirar ela do piloto automático e ir para o manual, igual um carro, que aí você tem autonomia. Você prestar atenção na respiração só experimentando. Eu tô me acalmando já. Orientações, tô ela fala do respirando jeito fundo Eu aqui. ia brincar com isso. Ficam falando vocês, eu vou tirar uns minutinhos. Mas, ó, já volto, só para fechar, Rê, essa pergunta que você fez, na hora que eu falei assim, as coisas estão mudando, por quê? Nós já temos no Brasil 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout. Nossa. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Sim, toma muito remédio. mesmo? Muito Mais ansiolítico. ansioso do mundo. Nós temos cerca de 19 milhões. E isso porque a gente sabe que esses números são subnotificados. Essa né? pergunta que a gente colocou na tela, quais são as profissões mais sensíveis tá no meu ao Instagram. burnout? Parece que enfermeiro, uma vez eu fiz uma reportagem e enfermeiro tinha muito, né? Então você até ficar meio insensível Profissionais com da os área da pacientes. saúde. Não, e tem aquela coisa da carga horária Policiais, absurda né? dos enfermeiros médicos, né? Passam 24 horas em plantão, às vezes. Essa é uma publicação que eu também coloquei nesses últimos dias sobre as profissões. Então, são profissionais que não podem errar, estão sob estresse e pressão constante. Policial. Então, Eu vi primeiro, esse profissionais da área da saúde. Hoje nós temos um número que é assustador, assim, mais de 50% dos médicos têm burnout. Mais de 50% dos médicos têm burnout no Brasil. Aí nós temos profissionais da área da saúde, jornalistas, advogados, economistas, vendedores, enfim. Profissões, especialmente aqueles idealistas. Nós, idealistas, né? A gente sempre vai brigar por uma causa, você vai abrir mão de si por isso, você também não pode errar, enfim. Existem algumas profissões que são mais sensíveis. Só que tem o perfil. Acho que além da gente falar de profissão, o perfil.
Qual é o perfil para você desenvolver a síndrome de burnout? Vamos ver se a produção Estão preparados? Eu quero saber. Estão preparados? Vou até pegar minha água pronto. aqui. Respira, tá? Respira Já fundo, tô ó. com dor de cabeça aqui. Já tô nervoso. Respira fundo. Não. Ó, Não. você que é inteligente, ágil, super produtivo, comprometido, eficiente. Esse é o perfil de quem tem a síndrome de burnout. eu Vou sou ter tudo, certeza. gente. Nossa, eu tenho um problema, eu sou muito perfeccionista. É isso que eu falo nas entrevistas de emprego. Olha, então, esse é um perfil. E é justamente por todas essas características, se você não souber dizer não para mais trabalho, né? Tudo que eu li no meu livro. Aí, se você não souber dizer não, você tem grandes chances de estar sobrecarregada. E aí, estando sobrecarregado, o que vai acontecer? Você vai ficar Burnout. cada vez mais irritada. Mais Aí começam estressada. as dores, mais estresse e pronto. Quais foram os primeiros sinais que você sentiu fisicamente e também de personalidade? Às vezes eu acho que afeta um pouco também, ficar mais nervosa, mais irritada, como você falou. Eu tenho uma testemunha aqui que pode me ajudar, inclusive. Mas o início foi assim: dor de cabeça, dor de estômago, aí você vai culpar o estômago ao café. Problema no intestino, glúten e lactose. A gente sempre vai procurar, né, um culpado. Isso, aquilo. Nossa. Então, problemas de estômago, intestino, taquicardia, falta de ar, olho tremendo, né? Nossa, o meu treme direto. Cabelo caindo demais, manchas na pele, coisas que você vai lidando como se fosse normal. E aí problemas relacionados ao sono, e aí vai. Aí vai bruxismo, problemas na perna, tal, até chegar num nível de crise de ansiedade e você fica muito irritada. Com tudo, Quando meu assim. marido, Thiago Godoy, que está aqui nos assistindo, falou assim pra mim: Isabela, tem alguma coisa errada, você tá muito agressiva. O quê? É isso, tipo, Cara, aquela no olho, a Carol Dá pra cima com calma. dele. mulher é muito engraçada, as três ao mesmo tempo. Eu tô rindo, mas assim, eu já chorei muito, né? E ele mesmo tá ali rindo, mas assim, só quem vive essa experiência sabe que quando você chega num nível de agressividade, é que você já ultrapassou o seu limite. Não é falta de fé, não é falta de espiritualidade, não é falta de... no meu caso, eu fazia tudo, mas para voltar ao trabalho. Mas fazer tudo significa tomar Acupuntura, tomar tratamento. remédio, tudo que você pode Isa, imaginar. como é que foi a reação da gestão que eu conheço bem, da direção da Rede Globo? Como que a chefia te acolheu naquele momento, quando você sofreu tudo aquilo, enfim, no ar, ao vivo? Como foram os primeiros passos? Eu não sei o quanto você pode contar também ou não, teve processo envolvido, mas como eles receberam a informação de que, pô, eu não tô aguentando de estresse, vamos arrumar uma outra maneira de fazer isso? Na verdade, não teve essa comunicação, então não tenho nem como te responder. Como assim? Você Você foi simplesmente informada que... Não. Eu tive o diagnóstico, aí eu me afastei. Assim, é importante até quem está nos acompanhando entender que se você puder evitar a síndrome de burnout, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua carreira, pela sua vida, porque o burnout afeta sua saúde, seu trabalho, sua carreira e todos os seus relacionamentos, né? Quando eu recebi o diagnóstico da síndrome de burnout, eu fui afastada. Então, o primeiro passo para quem tem o diagnóstico da síndrome de burnout é o afastamento do trabalho. Tá. Eu fui afastada do trabalho. Quando eu retornei, eu não pude ficar. Eu fui dispensada. Então, Sem explicações. eu não vivi uma comunicação. E só mais uma dúvida que eu fiquei quando eu li essa história, para mim, ainda mais sendo trabalhado lá, foi muito curioso para mim isso. A justiça, né, obriga a Globo a te recontratar na ocasião, e você chega a voltar em algum momento, você não retorna em nenhum momento às dependências da TV. Como que isso acontece a partir dali? Você volta, fica em casa e tudo bem? Teve que cumprir um contrato. Como que isso funcionou, terminar. assim? Porque eu não ia querer nem voltar também, de repente, né? Fui dispensado a voltar ali, fica agora em volta do chefe. Muitos aprendizados. O que eu aprendi, né, no meu retorno e depois que aí eu fui dispensada, é que quando você está sob tratamento de um problema ocupacional, você tem 1 ano de estabilidade profissional. Tá. Então, para quem está nos acompanhando, se você tiver um diagnóstico de qualquer problema de saúde, e até é importante esse espaço, porque assim, síndrome de burnout é um fenômeno ocupacional como qualquer outro problema de saúde relacionado ao trabalho. Tá. Fico imaginando na década de 90, Ler Dort, né, os bancários com aquela lesão de esforço repetitivo nas mãos. Exato. Então, assim, o burnout é um problema ocupacional. Né? Não é um problema novo, é um nome novo para um problema antigo. Então,
A gente precisa entender que quando você está sob tratamento de qualquer coisa que te aconteça dentro do ambiente profissional, você tem um ano de estabilidade. Então, como eu não tive o direito do ano de estabilidade, eu pude retornar de acordo com as orientações jurídicas, mas eu fiquei só 2 semanas e depois saí. Tá. Como é que foi isso, Obrigado. Isabela? Depois dessa crise, como é que você voltou, retornou a trabalhar? Quanto tempo que você ficou aí descansando ou se tratando, né, em relação a Ai, isso? Narlock, foi muito... Não tem um tempo linear, porque fiquei afastada 2 meses e 15 dias, que é um tempo muito curto, inclusive. E depois eu fiquei alguns meses fora, e aí eu retornei. Para ser bem sincero, eu não sei quanto tempo que deu entre uma situação e outra. Tá. Você voltaria à televisão? Claro! Eu amo o que eu faço, Fred. Amo Mas o que eu naquele faço. formato, com as cobranças, com as exigências? madrugada. De Não me refiro madrugada, só não. à De TV madrugada, Globo, não. A indústria mesmo da TV. O problema está mais no horário. Depende. Depende. Hoje eu já sei dizer não para mais trabalho, porque o que acontece em muitos ambientes, e aí não é só na TV, chama-se armadilha da competência. É quando você é remunerado com mais trabalho. Né? Sim. Então, assim, Fred, parabéns, você fez um Parabéns. excelente trabalho. Então, Agora eu vou te dar você é o mais nosso um pra- gestor Canela. aqui dessa área. Isso acontece, Não vem com é comum. aumento, Mas eu amo a comunicação, eu continuo entrevistando todos os dias pessoas no meu canal, no Instagram, para o YouTube, porque para mim o melhor remédio é a informação correta. Então, a minha vida precisou ser transformada para eu poder transformar outras vidas. E assim seguirei. Então, por enquanto, eu só estou na internet e vou seguindo. O modelo madrugada, não mais. Porque o meu corpo já reconheceu que estou com 40 anos. Grávida, ok, né? Minha bebê vai nascer. Não. Já vivi a experiência de trabalhar na madrugada. Todo mundo aqui que já trabalhou na madrugada sabe o que eu estou falando. Né? Passe suas É uma redes pra experiência galera acompanhar aí, Isa. é uma experiência inesquecível. Isabela Camargo Real. Isso é o Isabela Instagram. com Com Z Ls. e 2 L's, Camargo Real, Instagram, YouTube, enfim, compartilho informações que eu sei que podem contribuir para o seu despertar. Porque nós estamos abduzidos, nós estamos anestesiados, com muita informação, com muito excesso, né, com muita distração, muita ilusão. E aí, se você... Olha só que produção, gente. Aí sim, do tá aí o céu, Instagram, meu Deus Isabela do Camargo. céu. 375 mil seguidores. 75 caiu, gente? 4 mil? Tava 379. 9, desculpa, não, meu que isso, 379. só cai o Insta da Carol Conká. Mas, Isabela, Silva sabe o que eu Cris. mais gostei de tudo que você falou? Você explicou que é muito legal falar isso, né? Por exemplo, o tempo não mudou, gente. Não. O tempo é igual, a natureza está igual. É a gente que está acelerado mesmo. É a gente que está criando coisas e correndo. O curioso é que, assim, tudo mudou, menos o nosso cérebro. Nosso cérebro ainda é analógico. Ele ainda funciona igualzinho no tempo dos homens das cavernas. Eu converso com especialistas todos os dias e pergunto, isso mudou? Continua igual? Ah, não, continua igual. Então, beleza. Então, assim, o nosso cérebro vai trabalhar para aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. Vou repetir, aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. Se em algum momento você transmitir uma mensagem para o seu cérebro que trabalhar é prazeroso, você vai viver e você vai despender a sua energia para aumentar o prazer. Você entendeu? Você pegou a questão? É uma máquina bem Então, complexa. você está trabalhando naquele ritmo, seu corpo está te pedindo ajuda, você ainda não parou, mas seu cérebro está poupando energia, ué, vocês sobreviveram até aqui. Entende? Então, é um modelo que, se você não estiver atenta, você vai indo achando que está fazendo o melhor que você pode. Só que aí o seu corpo chega um momento que te cobra, sempre num formato, né, que você vai ter que parar. Então, o que eu proponho? Uma pausa voluntária do que ter uma pausa involuntária. É muito melhor você fazer uma pausa espontânea, 1 minuto, como eu proponho, né, que é 1 minuto de férias não, 1 minuto por é sacanagem. período. Vamos fazer um mês aqui, não. vai, um mês de Pera lá, retiro Fred. espiritual. Não, Pode então, ser 1 minuto tomando um cafezinho? exato. Tipo assim, tá, tô na máquina de expresso. É porque hoje em dia a gente não tem mais cafezinho. esses minutos. Não é? Você para 1 minuto, alguém vai te mandar um recado, vai te pedir alguma mas coisa, isso vai te a gente perguntar. tem uma coisa. Sim, é só a gente querer Você tem ter. que Fred, forçar aí que isso. tá, só a é gente querer treino, é treino. Então, vamos lá, vivemos num modelo de muita,
Esse é outro comunicado que eu coloco sempre. Está deixando trabalho para amanhã ou se deixando para amanhã? Então, gente, a minha missão é despertar o simples, o essencial, que a gente vai abrindo mão achando que nunca vai acontecer nada. Entende? Então, micropausa. Sabe por que eu falo 1 minuto? Porque se eu disser assim, Fred, tenta parar, então, todos os dias, meia hora para meditar. Não vai. Então, vamos ser realistas. Eu sou a pessoa mais realista. Prática. 1 minuto por dia, aí você vai começar a sentir a diferença entre um e-mail e outro, entre uma decisão e outra. Acontece que a gente está com esse dedinho nervoso o tempo inteiro no telefone, consumindo o cérebro. Né? Então, quando eu falei, o mundo é digital, mas nosso cérebro é analógico, sim. Então, a gente está convivendo com tudo em excesso. Só que se a gente não se cuidar com o básico, com o essencial, o corpo vai espanar. Em algum lugar. O corpo, eu estou dizendo corpo e mente, tá, gente? Como... Fala, Vivi. Não, eu queria saber quais são algumas coisas que depois que você teve o seu diagnóstico, que você mudou no seu dia a dia. Sim, 1 minuto, mas outras coisas que você possa dar dicas para quem está ouvindo. Perfeito. Sono. Não abro mão das minhas horas de sono. Depois de ter vivido o que eu vivi, hoje eu sou uma leoa, tá? Que delícia. Preciso dormir 8 horas. E aí, se eu não durmo 8 horas, eu já fico desesperada. O marido já sabe disso. Pode ser a série, último capítulo e tudo mais. Mas eu preciso, né, dormir pelo menos 8 horas. Mas aí é o equilíbrio dinâmico. Se hoje eu dormir 7 horas, na primeira oportunidade, eu retomo 8. Então, o que eu proponho é equilíbrio dinâmico. Você já sabe o que você precisa. Não conseguiu fazer tudo na primeira oportunidade. Não deixa para as férias, porque as férias podem não chegar. Não deixe para o fim de semana. Entende? Então, primeira questão é o sono. A segunda questão é o seu tempo de lazer. Pare de romantizar o excesso de trabalho e cansaço. Descansar essencial não é um luxo. Isso faz parte, então, desse movimento todo que a gente está vivendo, né? Romantizando o excesso de trabalho. Então, primeiro, horas de sono. Segundo, seus momentos de lazer que você abre mão, achando que é uma bobagem. O seu convívio com a família, né? Você não pode abrir mão. E aí, dica de ouro. Como você sabe que está chegando, assim, sentindo o cheiro da síndrome de burnout? Quando você fala da sua agenda para todo mundo. Nossa, eu tô chegando. Quando você fala da sua agenda para todo mundo, é um pedido, primeiro, que é um pedido de grande socorro. Assunto da minha vida. Não consigo controlar minha agenda. Não sei que horas que eu tenho que ter no seu agenda. Primeiro que é um pedido de socorro, Fred, do seu inconsciente, dizendo assim, tipo, alguém me ajuda. É claro que você fala, imagina, Isabela, eu amo o que eu faço, tá tudo certo, eu sou um pouco descontrolado, mas não. Quando você fala da sua agenda para todo mundo o tempo inteiro, é um pedido de socorro. Inconsciente. E significa que o seu trabalho está tomando uma proporção muito maior do que a sua vida. Exatamente. Tá? Então, quando você fala da sua agenda... às vezes tudo bem, né? Tá numa fase de adaptação, assim, se não é uma coisa... A questão, Fred tá preocupado. A questão é... Você, um final de semana excedeu, depois você compensa. O problema é quando a sua vida é de excessos. Entendi. Esse é o grande problema. Então, quando eu falei trabalho, é maravilhoso. O problema é o excesso. Ter uma agenda com compromissos é incrível. A gente se desenvolve pessoalmente, profissionalmente para isso. Mas em excesso, quando você não tem tempo para o essencial, que são suas horas de sono, o seu lazer, a sua alimentação, higiene pessoal. Quer também outra dica para saber se você está no caminho do burnout? Meninas, deixam de lavar o cabelo. Eu tinha uma Toma um banho, Nossa. sabe assim, toma um banho e tipo assim, não, vou ficar de cabelo sujo. Banho. Não é nem preguiça, é assim, tipo, você está com tão pouco tempo para lavar o você, cabelo está tão demora, cansada, né? que você fala assim, não, prefiro dormir. É verdade. Repara mulheres que usam muito cabelo preso. Repara, gente, dá um close na Olha lá, Renata. Renata. Não, Isa. não. Ontem Como é eu o vim nome com o maior cabelão, da gente. sua filha que está a caminho? Vocês estão grávidos. Angelina. A Angelina, que dicas você vai passar para Angelina? Como criança, o que você está pensando com esse mundo maluco do funk, do iPad, Vai brincar. de aplicativos? Olha que pergunta. Sei Olha, lá, BBB. do BBB. O que você vai Primeira recomendar coisa. para Angelina ser uma pessoa feliz? Filha, o mundo vai continuar acelerado, competitivo. Tudo isso vai continuar. Ou você faz a sua parte, ou você vai adoecer. Então, esperar que a empresa mude, o chefe mude, que o modelo que nós estamos vivendo mude, você vai adoecer. Então, o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, atual, para mim, é a sabedoria que você vai ter em quando tempo é dinheiro.
Então, Quanto Angelina... dinheiro também vale o seu tempo? Tempo é dinheiro, então eu não posso perder tempo. Mas aí que tá, Rê. Quando tempo é dinheiro? Porque se você não souber também respeitar que em alguns minutos do dia você precisa se recuperar e aquilo não vai se transformar em dinheiro, mas aquilo é saúde. Pronto. Você já deu um passo para o seu desenvolvimento pessoal, mas com equilíbrio, que é o que eu proponho muito. Equilíbrio entre agora, né, aprendendo tudo isso, carreira e saúde. Angelina, vou ensinar a dizer não. Porque a gente vive na infância... Olha aí, isso foi na noite de Réveillon. Quando você vive a infância, você ouve não para tudo. Não faz isso, não faz aquilo, tal. Depois, você vai para escola e faculdade. Diz sim para todo mundo. Você quer fazer parte dos grupinhos, você quer ser aceito, você quer ser reconhecido. Chega no ambiente profissional, você não sabe dizer não. Primeiro porque você acha que o não é só negativo, que você vai magoar alguém. E aí você vai dizer sim, porque você quer mostrar serviço, mas também tem limite. Porque aí que tá. Se você disser sim para tudo, você e para todos, você pode até ser que gostem bastante de você. Né, seu trabalho. Não significa que te respeitem. Isso Não é bem diferente. Então, meu primeiro ensinamento, que na verdade é o que eu me ensino todos os dias, é treinar o não. Porque ou você aprende, de novo, igual a pausa, ou você faz por bem, ou você vai ter que fazer por mal. E o não tem muito valor, né, no mercado. Assim, você falar não numa proposta... Mas posso falar? Tem palavras mágicas antes do não. No livro tem um capítulo só sobre isso. Oba. Treino o não. Né? Então, palavrinhas antes do não e perguntas antes de você dizer sim. Acho que um agravante aí também, Isabela, você me corrija se eu estiver errado, é que, como você disse, né, o nosso cérebro ancestral e tal, a gente tem uma necessidade muito grande de ser aceito pelo grupo, né? Se você estivesse lá na pré-história sozinho, né, você correria muito mais risco do que no meio de um grupo e tal. Então, e às vezes o ambiente profissional é assim, né? Você quer ser aceito, você quer ser respeitado por aquelas pessoas daquele grupo. E quanto mais você investe naquele grupo, mais você quer ser respeitado e tal. E, de repente, dizer não a isso é meio que dizer não para a sua própria identidade, né? É muito difícil mesmo, né? Por isso que tem que treinar. Claro. Se você perceber como difícil, você vai cada vez perder mais os seus limites. Então, é treino. Palavrinhas antes do não e ter realmente consciência se você pode assumir mais compromissos. O padre Fábio de Mello, ele fala no livro, só eu sei quanto custa dizer sim para mais um compromisso. E a gente vai, né? Não, pode deixar que eu faço. Não, pode deixar que sim. Dou conta. Aí você chega atrasado, não consegue fazer direito. Aí tá sempre atropelado, sempre correndo. Aí não adianta culpar o tempo. Não adianta culpar o tempo. O tempo está no ritmo da natureza. Aí eu vou ter que perguntar, você leu Essencialismo? Não, ainda não. Nossa, porque fala muito tudo isso. Mas nós temos muitos raciocínios sempre te trazendo para o presente. Presta atenção. Para de culpar os outros. Para de culpar o tempo. Né? Então, a gente culpa a dor de estômago, café, intestino, glúten, a sua falta de organização com a agenda, o tempo. O tempo, que não tem tempo suficiente. Poderia ter mais. Claro que estamos muito gananciosos, né? A gente quer fazer tudo. A gente quer aproveitar todas as oportunidades. Mas por quê? Talvez tenha a ver com... Tudo ficou um pouco mais alcançável, mais fácil, as informações. Também, então, tá no livro. Para você fazer um trabalho, vamos ler, menos gente. Tempo do que antigamente. Porque agora você entra no Google, você já sabe a resposta. Exato. Você não dá tempo para o seu cérebro absorver todas essas informações. Então, é muito fácil você entender. Mundo digital, cérebro analógico. Se você está indo de conteúdo a conteúdo, dedinho nervoso em feeds infinitos, você chega no final do dia exausta. E sem saber nada. Sem fazer nada. Não lembra o que fez na hora do almoço e fala, nossa, mas eu tô tão cansada. Viu aquele meme da Lumena e acabou. Ou às vezes, será que eu almocei hoje? Nem sabe. Outra coisa que faz parte desse zeitgeist, filtro. Se você não desenvolver os seus filtros porque você vai consumir, você está sobrecarregando o seu cérebro com coisas, de repente, que... bobas, né? Olha como é que o meu cérebro já tá carregado. Ela falou filtro e eu já tava imaginando filtros. Meu Deus. Não! Desenvolver o seu filtro para consumir o que você, por exemplo, quem está nos acompanhando, está escolhendo estar aqui. Sim. Certo? E ao escolher estar aqui, está escolhendo não fazer outras coisas. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui. Vamos aproveitar isso para dizer o seguinte, o mundo, como vocês podem ver e nos ouvir, está cada vez mais competitivo, mais rápido. E os casais
estão pensando em ter filhos cada vez mais tarde. Tem os estudos, tem a carreira, a casa, o apartamento, uma preocupação maior em aproveitar um pouco mais a juventude dos 30 e poucos anos e também de guardar uma grana para depois pensar em filhos. Nesse caso, congelar os óvulos é uma boa opção para as mulheres? E os casais que não conseguem ter filhos, que não conseguiam ter filhos? Existem novos tratamentos e hoje a gente conversa com o Dr. Matheus Roque, uma referência em reprodução humana. Pode entrar, Dr. Matheus, por favor, ao nosso sofá do Tudo Pouco. Isa, convido você para receber a nossa conversa juntos. Você que mamãe daqui a pouquinho. Doutor, muito bem-vindo. Boa noite. Oi, doutor. Por favor, vamos dar uma Ou eu saio? O que vocês preferem? Não, você. Eu fico? Ele falou prazer. Prazer é bom, é meu médico, gente. É seu médico? Então fica você vamos aqui. começar assim a resenha, então. Você é convidada. Você está congelando óvulos, Renata? Não, Kirten? bem ao contrário, a gente vai inseminar. Inseminação artificial. Doutor Matheus, muito bem-vindo. Aos homens que nos ouvem, que não entendem absolutamente nada desse assunto. E mulheres também. Que As mulheres estão muito interessadas nisso. Eu tenho cada vez mais ouvido de gente que está congelando os óvulos, porque não sei se ter filhos agora é seguro, não é, mais pra frente. Por onde começa esse assunto? E muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo. Bom, boa noite, Fred. Boa noite a todos. É um prazer participar. Eu sempre falo que falar sobre reprodução, sobre infertilidade é algo fascinante. Eu acho que tem um gancho enorme. Só com o microfone perto. Um gancho enorme sobre o que estava a Isabela falando do burnout, quando a gente fala da questão do congelamento de óvulos. A gente fala em congelamento de óvulos para evitar o burnout dos ovários da mulher. É exatamente isso. E as mulheres estão procurando o congelamento de óvulos porque também estão passando por burnout no trabalho? Na verdade, são coisas relacionadas, né? Porque as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde, muito do burnout. Para trabalhar é a questão mais. De trabalho. É o adiar cada vez mais a questão da maternidade. O burnout, o que aconteceu, tem como a gente reverter, né? Identificando, tratando e modificando diversas situações de estilo de vida. O ovário não tem reversão, o burnout do ovário não tem reversão. Então, as informações mais importantes, doutor, qual é a idade que as mulheres podem, com segurança, engravidar? Ou depende de várias circunstâncias, né? Sei lá, cada mulher tem as suas até que idade pode congelar óvulo, né? Acho que essa é uma dúvida bem... Na verdade, não tem uma idade limite para o congelamento de óvulos. Não? Não tem. Claro que quanto antes congela, antes congelar, melhor. Por que melhor? Por quê? O ideal, o congelamento ali, falar o perfeito até os 35 anos de idade. Tem 3 anos. A partir dos 35 anos de idade, a qualidade dos óvulos começa a cair de maneira bem importante. O ovário da mulher é como se fosse um armazém. Tudo que a mulher vai ovular durante a vida, a mulher já nasceu com aquilo. Ela vai perdendo durante o tempo. Constantemente. E essa perda, às vezes, pode ser mais rápido do que a gente imagina. Uma vez congelados. A gente preocupa muito o quê? Eu estou menstruando normalmente. A mulher, estou menstruando, quer dizer que eu posso engravidar. Eu tenho óvulos. Mas ela está menstruando, normalmente é só um detalhe. Às vezes o estoque está caindo e o que é mais importante é que a qualidade está piorando. Tenho mais uma pergunta antes da mulherada também tirar as dúvidas mais pertinentes, mas eu também, né? Estou a caminho A de um Isa casamento. nem precisa mais, né? Não, mas eu quero depois falar sobre o estresse. Quero saber aqui. Uma vez que a mulher congelou seus óvulos, duas perguntas. Primeiro, quanto custa, não precisa ser com você, mas quanto custa mais ou menos esse procedimento para as pessoas saberem? E há risco da mulher não conseguir engravidar mesmo congelando os óvulos? Como que funciona esse talvez essa seja a principal orientação a ser dada, porque muitas vezes passa a informação de que você congela óvulos e a garantia que você vai ter um bebê lá para frente. E não é uma garantia. É aumentar a chance de você poder engravidar com seus próprios óvulos lá para frente, caso você precise de um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo. Então, uma mulher que congelou óvulo aos 35, se ela com 38, 39 estiver tentando engravidar naturalmente e não conseguir, ela precisar de uma fertilização, os óvulos dos 35 anos de idade vai dar mais chance do que os óvulos de 38, 39. Por que não tem um limite de idade? Se ela congelar com 40 anos, é melhor que ela tenha aqueles óvulos congelados com 40 do que chegue com 41, 42. Às vezes ela não vai ter mais óvulos ou vão ser de menor qualidade. Doutor, eu tenho paciente minha com gestação, com filho em casa, que congelou óvulos com 42 anos de idade. Nossa! Depois ela retornou, tinha acabado um relacionamento naquela época, um noivado. Ela falou, Matheus, eu não tenho a menor perspectiva de quando eu vou ter uma gravidez, mesmo se eu vou estar com um parceiro, se eu vou querer uma gravidez sozinha. Ela congelou aos 42, voltou aos 44, e aí já não tinha mais óvulos,
solteira, com banco de sêmen, fez tratamento, está com os filhos dela, com os próprios óvulos. Doutor, mas digamos que a mulher tem, sei lá, 37 anos, quer engravidar, deve tentar engravidar se tem um parceiro ou deve congelar óvulos. Quanto tempo demora esse processo de congelamento? Normalmente, o congelamento é rápido, é um mês, um ciclo menstrual, são 10 dias mais ou menos de medicação que essa mulher usa e depois, 2 dias depois, a gente vai fazer a coleta, esperar o ovário, a coleta dos óvulos. Então, é algo rápido. Mas não é a idade não é uma contraindicação para ela engravidar naturalmente. Ela pode, já estou com 37, 38, 39, as chances são menores, é importante que ela não perca tempo. Vai tentar engravidar, passou 6 meses tentando engravidar, não conseguiu, procurar ajuda, procurar um especialista, isso é importante. Doutor, quem tem DIU, por exemplo, e eu quero congelar, eu consigo fazer o aceleramento da ovulação mesmo com DIU ou tenho que tirar antes? Pode, dá para fazer com DIU. Na verdade, o congelamento de óvulos é a primeira etapa que a gente tem quando a gente faz um tratamento de fertilização in vitro, né? E baseia essa primeira etapa, é uma estimulação ovariana que a gente faz de dar hormônio para a mulher, para tentar amadurecer diversos óvulos, não o que vocês ovulam todos os meses, mas você ovula um óvulo e perde diversos óvulos todos os meses. Então a gente tenta amadurecer esses diversos óvulos. Então a gente tem esse período de estimulação hormonal, que são mais ou menos 10 dias de hormônios, de medicação que usa. E esse período pode fazer com DIU, mesmo com hormonal, com Mirena, pode ser feito sem problema nenhum. DIU de cobre, Mirena, sem problema nenhum, pode ser feita a estimulação hormonal. Doutor, quanto custa o procedimento? Você quer Você saber, sorriu e né? fugiu, você escapou eu aqui. vou te falar, Fred, As pessoas estão ouvindo, estão curiosas, querem saber também, querem ter uma noção, assim. Assim, um tratamento, é importante dar uma noção do que consiste um custo de um tratamento, né? Primeiro, nós temos um custo que é alto do tratamento relacionado à medicação. O que essa mulher vai usar de medicação, dose de hormônio e tal. Isso varia muito, às vezes entre 5 e 10 mil reais de medicação para estimulação. E aí depois, o procedimento do laboratório em si, para aspirar o ovário, a coleta de óvulos e o congelamento, e depois taxa para manter aqueles óvulos congelados. Então, isso aí, medicação, tudo, deve ficar por volta de uns 15, 20 mil reais. Normalmente varia esse valor assim. Mais uma dúvida, por que, pelo menos é uma impressão que eu tenho... Puxa, a Isa queria fazer uma pergunta. Isa, por favor. Na verdade, eu falo isso, inclusive no livro eu tenho sobre tempo da maternidade, né? Falo sobre vários tempos. E o congelamento, eu coloco ali, doutor, que é o preço que você paga para a sua paz. Para as mulheres, né? Então você, é um investimento, mas para que você tenha paz e tranquilidade para entender qual é o momento correto. Por isso que quanto antes congelar, melhor. Mas é caro? Depende do ponto de vista. É o preço da sua paz. Acho que esse é o grande ponto, né? As mulheres, aquilo vivem um grande conflito hoje, né? Da parte profissional com a vida pessoal. Se eu estou me dedicando ao trabalho, mas eu estou abrindo mão da minha vida pessoal, abrindo mão da maternidade. E se eu deixar a maternidade para mais para frente, talvez eu não consiga engravidar lá para frente. Então esse é um grande conflito que tem hoje na sociedade. Quanto mais informações a gente tem sobre isso, sobre a idade associada à infertilidade, a principal causa de infertilidade hoje é a idade das mulheres. A média de idade nos tratamentos hoje no Brasil, nas clínicas, por volta de 39 anos de idade, a média de idade. 39. Quais são algumas recomendações para uma pessoa que está interessada em congelar os óvulos que ela tem que começar a fazer? Tem alguma coisa com alimentação ou anticoncepcional? Se uma pessoa que tomou anticoncepcional durante muitos anos afeta também? Aqueles com testosterona, né? Só complementando, tem aqueles anticoncepcionais que tem um pouco de testosterona, né? Sim, isso também tem sido muito comum, né? As mulheres com reposição hormonal, usando testosterona e tal, isso tem que dar um intervalo. O anticoncepcional é um grande tabu que se tem, o grande, né, aquela dúvida, usei pílula a minha vida inteira, será que não posso engravidar, ou prejudicou minha fertilidade, ou protegeu? Não. A pílula, na verdade, esconde fatores. Às vezes a mulher está usando pílula a vida inteira, estou menstruando, está tudo perfeito, mas ela está menstruando porque ela está usando hormônio, está usando pílulas. E, às vezes, no que para com a pílula, ela começa a ver alterações no ciclo menstrual, que se ela não estivesse tomando pílula, ela teria percebido antes. Então, às vezes, esconde fatores. Algumas mulheres com pílula falam, estou tomando pílula, não engravido, descuida das DSTs. E uma causa frequente também de infertilidade é DST. Então, isso acaba interferindo na gravidez de maneira indireta. Né? Mas o que é fundamental, uma avaliação. Não penso em engravidar hoje. Passe por uma avaliação. Provavelmente vale muito a pena congelar os óvulos. Doutor, não sei se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, vale a pena congelar óvulos para não se arrepender. É exatamente o que a Isabela falou. É o preço da paz. É isso aí. Hoje o que a gente mais vê na clínica, nos consultórios, é ou a mulher chegando solteira, ou mesmo parceiro, e falando, tenho sucesso na minha profissão,
conquistei tudo que eu queria e agora talvez eu não possa ser mãe com os meus próprios óvulos. Gestar, uma mulher pode gestar com qualquer idade. O útero dela não vai modificar, não vai envelhecer o útero, não vai piorar a qualidade. Ela pode gestar com óvulos doados. Uma mulher já entrou na menopausa, não tem mais óvulos, ela pode gestar com óvulos doados. Uma doadora de óvulos anônima pode doar os óvulos, formar um embrião com o sêmen do parceiro ou sêmen de um banco de sêmen, formar um embrião e ela pode gestar. Ela pode gestar perfeitamente E realizar qualquer o idade. sonho dela. Realizar o sonho da maternidade. E tem muitas mulheres hoje que gestam e têm seus filhos com óvulos doados. Doutor, tem várias tecnologias diferentes, né, novas. Até onde vai a medicina nesse momento que vivemos agora? Assim, o que dá para você mudar para melhor, definir? Eu já ouvi histórias, por exemplo, com a fertilização você consegue evitar certas doenças ou, sei lá, não sei, controlar para que certas coisas não aconteçam com o seu filho ou filha, até sexo, né? Você pode controlar hoje em dia. A medicina reprodutiva está evoluindo muito e rapidamente, é uma especialidade nova, né? O primeiro bebê de proveito tem 42 anos. Então, quando você compara com outras especialidades, é uma especialidade muito nova. Mas está sendo não só para tratamento de casais com infertilidade, mas muitas vezes de prevenção de doenças também. Você tem, primeiro, com a avançada idade, as chances são menores de gravidez, os riscos maiores de abortos e os riscos maiores de doenças, síndromes cromossômicas, síndrome de Down, que é o mais conhecido, e está relacionado à idade. E diversas outras síndromes, alterações cromossômicas. E isso hoje, um tratamento de fertilização in vitro, provavelmente a partir de uma certa idade tem indicação. Você formar um embrião, biopsiar, você faz uma biópsia do embrião, retira algumas células daquele embrião. O embrião que já juntou o óvulo e o espermatozoide, né? O embrião ali formado, biopsia, retira algumas células, congela aquele embrião e vai analisar se aquele embrião é um embrião que vale a pena transferir e colocar no útero daquela mulher ou não. Então é como um exame que se faz quando a mulher está grávida, lá durante a gravidez vai fazer um exame de sangue a partir da 8ª semana para saber se está tudo bem com o bebê. Isso a gente pode fazer de maneira pré-implantacional, antes de colocar o embrião dentro do útero, que é o teste genético pré-implantacional. E a gente tem isso, é possível hoje na medicina, por exemplo, doenças, câncer, por exemplo, câncer de mama. Na família, mulheres jovens com câncer de mama tem muita associação com alguns genes específicos. É possível, em um tratamento de fertilização in vitro, pesquisar se aquele embrião tem aquelas alterações ou não. Ou se é um embrião do sexo feminino que teria um problema, um risco maior de uma doença. Um embrião por outro. Isso aí, você seleciona um que não tem aquele problema, como se fosse uma medicina preventiva. A gente não está manipulando o embrião, não é a eugenia, né, de tornar a raça perfeita. Não, então, porque medicina vai prevenir problemas. Tem um filho que tem um problema hematológico, precisa de um transplante de medula, precisa de alguma coisa. Às vezes tem casais que fazem um tratamento para tentar que tenha um novo filho e que seja salvar o irmão. Nossa, isso é medicina. Isso é medicina reprodutiva, é maravilhosa. E quando isso entra em um questionamento ético, assim, muitas pessoas acham que isso já é brincar de ser Deus ou fazer essas escolhas. Tem gente que não concorda com escolher até o próprio sexo do bebê que você vai, né, implantar, que fala? Implantar. Como que, né, esse debate, como que você pode defender ou não essas questões? Na verdade, quando a gente fala sobre a escolha do sexo, isso a gente chama de sexagem. Eu não posso fazer um tratamento exclusivamente para escolher o sexo do bebê. Isso é proibido no Brasil, pelo Conselho, né, Federal de Medicina. Isso, eticamente, não é permitido. Mas hoje, uma das grandes limitações ou dos grandes questionamentos que se tem é muito religioso. E principalmente num país, né, predominantemente católico, é onde tem o grande questionamento. A gente vê pacientes que vêm com anos e anos de infertilidade e que não partem para o tratamento por questões religiosas. Fala, poxa, eu estou manipulando, né? Eu estou mexendo ali num óvulo, um espermatozoide de um embrião, o embrião já é vida, eu vou deixar o embrião congelado, estou deixando meu filho congelado. Então tem esse questionamento muito grande. Eu sempre converso com as pessoas. Pode falar. Não, por favor, doutor, pode falar. Eu sempre falo com os pacientes, Deus não colocou a gente no mundo para a gente sofrer. Né? Se não existisse, se ele falasse, não, eu não aceito a medicina, tem um câncer, eu vou morrer, porque Deus colocou esse câncer em mim. Você é um cara religioso, doutor?
Eu sou católico, minha sala, meu consultório é cheio de santo lá em cima, os pacientes adoram me doar santos. Eu sou religioso e acredito que a fé, independente de qual seja a fé, é fundamental na vida e nos tratamentos de reprodução também. É muito legal, eu relaciono muito a reprodução com a oncologia, né, com câncer. Eu acho que o impacto emocional tem muita relação entre a oncologia e a reprodução, e acho que a reprodução é pior, porque a reprodução é um caminho extremamente solitário. Ninguém fala abertamente sobre sou infértil, ninguém fala. Fala, tem um câncer, mas não fala sou infértil. Né, Fred? Fiz o espermograma. Você não vai falar isso. Não, eu fiz espermograma, eu tô bem. Tô bem, viu? A Gabi sabe disso. Eu fiz não também, doutor Marcos? Tô voando, falou que pode ter 3 filhos de qualquer hora do dia. Espirrando. Espirrando, cara, é isso. Eu fiz também horrível. Graças a Deus, mas muito o exame do espermograma. Isso foi Gente, natural, precisamos. Vocês que estão ouvindo a Jovem Pan não estão prontos para isso. Para falar sobre como é o exame do espermograma. É uma experiência São zoada. muitos tabus que se tem sobre a infertilidade. Por isso a importância de programas assim, para tirar esses tabus. Sim. Né? Então é um caminho extremamente solitário. É terrível lidar com aquilo ali. Então, hoje a medicina reprodutiva está aí para ajudar os casais que enfrentam esse problema. A infertilidade é uma doença, uma das 5 doenças mais comuns no mundo. Caramba. De 15 a 20% dos casais em idade reprodutiva vão ter dificuldade de ter filhos. Doutor, e Vão ter dificuldade. como o estresse interfere nesse processo todo? Aquilo é sempre saber, o estresse está levando aquilo ou a infertilidade levando o estresse? Está muito associado. Não, eu digo assim, o estilo de vida, esse Sim, estilo de sim. excesso de Estresse, estresse, né? isso interfere também Sim, com certeza. no processo Estilo- natural das coisas. Tudo, né, o que você perguntou, Vivi, inicialmente, a como me preparar. Tudo que a Isabela falou sobre o burnout, o que mudar no estilo de vida está relacionado com isso também. O me Alimentação preparar para a também? gestação. Alimentação, atividade física, né, o sedentarismo, cigarro, bebida, uso de drogas, tudo está relacionado à questão da fertilidade para o homem e para a mulher também. Tudo que é legal atrapalha. Só para quem não entendeu, se comporta. Mas sabe que tem aquele livro O que Esperar Quando Você Está Esperando, né, que tem uma parte que é sobre como a mulher deve proceder durante a gravidez e tal, e fala álcool, não beba de jeito nenhum, cigarro, não fume de jeito nenhum, pior coisa que você pode fazer. Maconha, olha, De vez em quando. tô com algumas pesquisas que Sério? sim, Tô com esse algumas livro em que não. casa, ainda não li. Leia. Doutora, mas eu queria perguntar então sobre o óvulo fecundado, o embrião, né, o óvulo fecundado. Ele pode ser congelado também? Por exemplo, você tem uma inseminação e que se fecundou 3 óvulos. Qual é o procedimento ético aí? Tem que se fecundar, os 3 têm que ser depositados no útero? Pode. Eles podem ficar congelados? Os grandes avanços que a gente teve na medicina reprodutiva é a questão do congelamento. Né? Hoje a gente consegue congelar óvulos ou embriões, o embrião já formado, e a qualidade dele permanece exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Recentemente nasceu bebê com o óvulo congelado de 24 anos eu atrás. vi. Que... É o Isso aí. bebê mais velho do o mundo. bebê Ele mais nasceu velho com do 24 mundo. anos. É um E na grande verdade, batata. o irmão louco, dele, né? né, o embrião que foi formado na mesma época, já é um tio dele, é alguma coisa assim. É muito Foi da doido. mesma época. Então é isso. Hoje o congelamento de embriões é ótimo porque nos permite isso. É um tratamento, a gente formar diversos embriões, ou seja, uma estimulação que a mulher passa, que é a parte mais chata do tratamento, tomar hormônios, aspirar ovário, às vezes forma diversos embriões, que dá a possibilidade, às vezes, não só de uma única gravidez, mas 2 gestações, mais gestações com um tratamento. Então, no Brasil, embrião que foi formado, ele tem que estar ou no útero da mulher ou tem que ser congelado. Então, eu não posso formar embrião, formei o embrião, está lá, não, descarta, não pode. Ele tem que ser congelado e, atualmente, a recomendação é que tem que ficar pelo menos 3 anos congelados. Depois de 3 anos, o casal pode, é sempre do casal, Doar o embrião, ou não? doar É. ou descartar esse embrião. Mas Pelo menos legal. 3 anos. Com a pergunta do Narlock, se eu congelar embriões, né? E tem 3 ali, eu sei, porque a gente vai ficar sabendo se é menino ou O menina, sexo deles. o sexo. Pois Vai saber o sexo se for feita uma biópsia daquele Se embrião. não. Aham. Mas isso Só, se faz só hoje, fazer, né? Mesmo faz não muito, podendo, mas, muita só, gente faz, mas né? só fazer a fertilização in vitro, a gente não vai saber o sexo do embrião. Mas Porque eu eu só posso formo um embrião. escolher, não. eu Médico, quero uma Na menina? verdade, o que nós temos? Formei o embrião, tem o embrião já formado já. A gente vai selecionar o embrião baseado na
qualidade dele, a gente fala uma qualidade morfológica. O embriologista viu lá o vídeo do embrião, viu uma foto daquele embrião, deu uma nota para aquele embrião. Aí, é aquele embrião que normalmente a gente vai selecionar, que vai ser que seria o primeiro a ser transferido. Mas eu poderia escolher menino ou menina? Acho que não. Eticamente não, né? isso Você aí. dizia, Você pelo conselho. não pode, isso aí. Não pode, Não né? pode. Aqui um caso específico, recebi por WhatsApp essa pergunta da minha senhora, aqui, como eu falei do espermograma, que ela já está aqui metralhando no WhatsApp. Para mulheres que tiveram ou têm endometriose, há alguma mudança na idade? E até se puder explicar o que é endometriose para a galera em casa que não sabe também. A endometriose é a principal causa de infertilidade em países desenvolvidos, né? E é uma doença, o útero, que recobre o útero por dentro, chama endométrio, né? Como se fosse o estofado ali do útero onde o embrião vai implantar. E quando essas células de endométrio caem em algo fora do útero, isso é endometriose. Então, células de endométrio caem lá dentro da barriga, caem na parede intestinal, caem no ovário, isso é endometriose. E a endometriose está associada a dois fatores importantes, infertilidade e dor. Às vezes aquela mulher que, eu tenho dor, mas é normal ter dor, é normal ter cólica, é o que vocês mais escutam, né? Muitas vezes é o diagnóstico, você vai lá, você investiga e tem um diagnóstico de endometriose. Então, a endometriose tem tratamentos específicos para dor e tratamentos relacionados à infertilidade. Hoje, endometriose pode pensar em cirurgia para potencializar a chance de gravidez ou partir para fertilização in vitro. O que traz uma maior chance, o que vai me dar maior chance de daqui 1 ano eu estar com meu bebê em casa? Fertilização in vitro. Então, normalmente, tem um diagnóstico de endometriose, aquilo já é um potencial fator de dificultar a gravidez. Se eu já sei que eu tenho endometriose, tentei engravidar por um período, tentei ali 3 meses, 6 meses, não consegui, procurar por avaliação e não perder tempo. A gente fala, tempo é óvulo. Tempo é óvulo. Tempo é óvulo. Diminuir Literalmente a qualidade né? e quantidade de óvulos. Legal. Eu achei até legal você explicar, né, doutor, que a gente fez uma live e na live a galera perguntava, mas eu tenho 36, eu tô me sentindo tão jovem, tô ótima. Daí ele falou, mas não é por fora, é por dentro. Então, Pode realmente tá o voando tempo aí, passa. E é o grande passa, conflito, é o grande conflito que se Ninguém vive entendia hoje. isso. As mulheres estão cada vez mais jovens, cada vez mais bonitas e os ovários cada vez mais velhos. Porque eles realmente E envelhecem. esses têm prazo de validade É mesmo, isso aí, viu? é isso aí. Você passou por essa decisão de vou congelar ou não? Pensei no assunto. Foi justamente, inclusive, durante a escrita do livro. Fui atrás de todas as informações para poder transmitir essa informação e fui. Só que depois veio o burnout, então, ou seja, desviei a atenção. E aí, depois que eu me recuperei do burnout e voltei a trabalhar normalmente, relaxei, né? Eu tinha 39 anos ano passado, parei de tomar anticoncepcional, ou seja, ao desestressar, eu engravidei. Olha só. Naturalmente, aos 39 anos. Né? Sabemos que isso não é tão normal, mas eu daria assim uma dica, né, para quem está nos acompanhando. O estresse é o pior inimigo da Mas o problema é que eu maternidade. fico estressado se eu estou estressado, entendeu? Eu fico com uma emoção negativa. Eu tô cansado de estar cansado também, na Loki. É isso. Mas quanto dura normalmente, em média, para alguém que já passou dos 35 anos, está querendo engravidar naturalmente? Dura quanto tempo essa tentativa? 6 meses. Passou de 6 meses, não perca mais tempo. Infertilidade não é nenhum exame que define infertilidade. O diagnóstico é temporal. E o diagnóstico é que eu sou infértil, tem 1 ano que você está tentando engravidar e não consigo engravidar de maneira natural, isso é infertilidade. Tendo relações sexuais frequentes, sem uso, né? Tem que ser sem uso de frequência e sem métodos contraceptivos. Tem que praticar. Né? Senão não tem como, né? Conheço um Seguinte, que conseguiu e não é reprodução galera aí também. de casa, tem que praticar, hein? Não é 6 meses esperando acontecer. Mas depois dos 35, a recomendação é que não espere esse 1 ano. A partir de 6 meses, já procurar por avaliação. Existe algum tratamento para quem não pode, por exemplo, ir numa clínica especializada muito boa? O SUS oferece algum tipo de medicamento para quem não tem problemas com fertilidade? Na verdade, no Brasil, são 9 centros públicos do SUS que oferecem os tratamentos de reprodução, realmente, de fertilização in vitro, realmente. Muitos deles não necessariamente cobrem todo o tratamento, às vezes acho que o Pérola Byton em São Paulo é um dos poucos que cobre tudo, medicação e todo o tratamento, mas tem limitação de número de vagas, é difícil de conseguir entrar num serviço desse, as filas são grandes e tal. Tem diversos outros locais que às vezes tem o tratamento, mas a medicação o paciente que paga e tal. E isso é uma pena, porque na verdade pela Constituição todos teriam direito, isso é planejamento familiar. Sim. E eles conseguiram mudar a interpretação da lei, pensando que planejamento familiar é simplesmente evitar ter filhos. Fazer uma vasectomia, fazer uma laqueadura, colocar um DIU, e na verdade
ter filhos é planejar, eu quero ter filhos. Claro. Né? O impacto que a infertilidade causa. Tudo, o emocional, tudo. É impressionante o que causa. Doutor, se a gente tiver tempo ainda... A gente tem 3 minutinhos, inclusive já queria pedir para o doutor Matheus passar suas redes para a galera que está nos ouvindo poder te acompanhar pelo Instagram, não sei onde que você, além do Instagram, você fala. Hoje, a grande rede que a gente usa é o Instagram. E eu falei, a infertilidade é algo velado, as pessoas têm vergonha. Então, muitas pessoas hoje acompanham no Instagram, às vezes criam perfis falsos para acompanhar. É mesmo. Porque senão uma amiga minha pode ver que eu estou acompanhando. Não curte porque eu não vou curtir. Que louco. Mais porque algum conhecido Imagina, vai ver que eu estou ali. É isso. Ó, o Instagram do doutor ali, doutor Matheus Roque. Tá aí na tela pra galera que olha quiser a nossa live lá. Tá ali. Olha a live com a Rê. Então, sabe o que eu queria saber, legal. doutor? Por não, exemplo, peraí, que minha nem... vez, a minha vez, Ai, então, desculpa, minha não, que eu achei que você tinha perguntado. Vai lá, amigo, Era sobre a questão psicológica. Como é que tem as suas pacientes? Elas estão muito debilitadas nesse quesito? Como é que Demais. O impacto é tremendo e é fundamental o suporte. A gente tem na clínica psicóloga, a gente tem muito hoje acupuntura, um trabalho muito legal de acupuntura fazendo na clínica, porque esse trabalho é fundamental. E o tratamento não é uma garantia de sucesso. Então, trabalhar com as expectativas do paciente também. E às vezes, diversos estudos mostram, fiz um tratamento, tive insucesso em países onde o governo paga por tratamentos, de 20% a 30% dos casais não vão para um segundo tratamento, mesmo tendo direito de outros tratamentos. Nossa. Pelo fator emocional, não quero. Que porcentagem passar por isso de novo. Existe esse número das suas pacientes? Sim, hoje, por exemplo, nós colocamos, um embrião biopsiado, um embrião cromossomicamente normal. Colocar aquele embrião, implantar, né? Transferir aquele embrião para o útero da mulher. Ano passado, 72% de sucesso. Tiveram sucesso. Haploides, Então, que legal. As taxas estão muito boas hoje, fazendo com segurança. Hoje a gente tem um embrião cromossomicamente normal, a gente não precisa correr riscos, colocar 2, 3 embriões, coloca um único embrião, tendo um resultado maravilhoso, diminuindo o risco, a principal complicação, que é a gestação múltipla no tratamento, a gente quer evitar isso, tendo... transformando aquele sonho em realidade, que esse é o nosso grande sonho, de poder oferecer da melhor maneira possível para todos que nos procuram. É um grande desafio. Matheus Roque, grande especialista em reprodução. Espero que tenha ajudado aos casais aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, estão tirando dúvidas. Isabela, que prazer ter você com a gente hoje. Eu adorei. Obrigado por dividir um pouco do que está rolando e eu vou ficar ligado aí nos alertas, hein? Do burnout. Estou só falando da minha agenda para todo mundo, estou chato da agenda. As mensagens que o seu corpo está te enviando. Fiquei muito feliz em voltar aqui para a Jovem Pan. Que estúdio, que estrutura, estou muito feliz em estar aqui. E queria só dizer o seguinte, em tempos de home office, com esse excesso de online, falta de offline que nós estamos vivendo, muito mais ansiedade, se cuide. Não deixe a síndrome de burnout ou qualquer outro problema de saúde parar a sua vida, para que você não faça mais o que você ama, porque depois até você se tratar, se afastar, voltar, enfim. Então, dá para prevenir, entende? Parar de reclamar e você realmente fazer as mudanças que você precisa fazer. Boa. Aqui eu coloco, né, como encontrar limite em um mundo sem limites, só os limites garantem a liberdade. Então, sim, a saída. A saída. Estou muito feliz. O livro é um best-seller, tem 150 entrevistas de pessoas que eu sei que vocês vão gostar. Ótimo. Muito obrigado. Dá um tempo, já vou começar a ler hoje. Eu peguei ele, porque como ela falou que os médicos têm muito, eu vou fazer o doutor ler esse livro. Leandro Narlock, boa noite. Seu obrigado, tchau para a turma que nos ouve na Rádio Jovem Pan. Prazer em conhecê-los. Vivi, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Doutor Matheus, não deixei você dar seu último tchau. Boa noite. Palavras. Muito obrigado, é um prazer participar aqui. Renata Kirten, sempre um prazer. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela companhia. Amanhã, aqui na Panflix no YouTube, um programa completamente louco, com Felipe Prior falando sobre o Big Brother e uma dominatrix. É isso, a gente misturou o Prior, uma dominatrix para amanhã. Fique ligado no De Tudo Um Pouco. Uma ótima semana e boa noite.
Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o futuro dela.